me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't nobody low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é dia do nosso quadro Criação de Realidade com o Dr. Paulo de Sá. Hoje o Dr. Paulo vai nos esclarecer, né? Nos brindar com algumas sugestões de como nós podemos agir em função dessa sobrecarga de imagens que nós estamos recebendo por todos os lados. Como é que nós podemos administrar isso em nós, de forma que nós possamos realmente, né, tomar atitudes livres e não tomar atitudes que nós pensamos que são livres, mas que na verdade foram agendadas, foram induzidas, né, foram praticamente que programadas para nós. Então, como agir com isso? Como perceber quando nós estamos realmente conscientes das nossas atitudes ou quando estamos simplesmente agindo por agendamento? Bem-vindo, Dr. Paulo. Né? É sempre uma alegria para Sintonizando Saúde, para todo mundo, eu tenho certeza, a sua presença e as suas orientações, que são sempre maravilhosas. Que bom, que bom. Hoje você se dispôs a falar sobre imagens, não é isso? Como é que funciona isso? O que acontece à nossa volta que na maioria das vezes não percebemos? A verdade é essa. Então, olá a todos. Olá, Madalena. Grato pelo convite de sempre. Eu trouxe para cá uma provocação, né? Uma provocação, quer dizer, não que os outros não tenham sido provocações, né? Mas é uma provocação maior pelo contexto que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje, muito intensamente, estamos vivendo esse império das imagens, digamos assim. Porque, na verdade, desde que você nasce, você abriu o olho, surge uma imagem. Então, você abriu o olho lá, só que você não sabe o que é, você não atribui significado. Aquelas imagens que você está vendo lá, você acabou de nascer, está na sala de parto, tem um foco enorme no teu olho, aí de repente tem rosto de pessoas que você nunca viu e de repente aparece, você não sabe o que é. São imagens, você não tem nem medo, nem tem nenhum tipo de sensação. A sensação que você tem é quando você é colocado no colo da mãe. A hora que você está colocado no momento, quando o parto permite, e você coloca o neném no colo da mãe, ele inclusive começa a amamentar naquele momento, justamente para estimular a contração do útero e resolver o resto do parto, digamos assim. A criança, no momento que ela é colocada no colo da mãe, ela já logo procura o bico do seio e ela reconhece a sensação de calor da mãe, que ela sentia dentro da barriga. Então, dentro da barriga, ela não tinha imagens visuais, mas ela tinha imagens sensoriais, porque ela estava ali, ela era estimulada nos sentidos dela, não o da visão, mas os demais ela era estimulada, inclusive da audição. Ela ouve, ela sentia a vibração da mãe falando, ou da mãe se exasperando, ou gargalhando, tudo isso a criança está recebendo, aquelas ondas de energia que vêm pelos sentidos, né? E aí, a partir do nascimento, você é exposto a toda sorte de imagens, a toda sorte de estímulos sensoriais, como já falei outras vezes, da audição, do paladar, do tato e assim por diante. O que é interessante é que o significado dessas imagens, ele vai acontecer a partir da experiência que você tiver com aquilo, com aquela vivência do objeto, daquilo que você está experimentando, ou alguém que está te atribuindo um significado sobre aquilo. Digamos, eu cheguei aqui, peguei esse copo e larguei, e sem querer, não consegui, eu era pequenininho, o copo caiu no meu pé, machucou meu pé. Eu passo a ter medo do copo. Eu não sei o que é o copo me machucou, ali tem um momento de dor.
Então, naquele momento daquele neném, ele não vai querer nem segurar o copo, sei lá se vai cair de novo. Mas aí os pais chegam e falam, não, isso é só um copo d'água, aquilo aconteceu, mas não vai acontecer mais, olha só, aqui tem água, mata a sua sede, olha que delícia, matar a sede, etc. Então, naquele momento, ela falou, poxa, o copo tinha um lado mal, porque me machucou. E tem um lado ótimo, que tem água e mata a minha sede. Aquilo tudo dentro do copo. Ela começa a fazer associações mais complexas à medida que ela vai crescendo. E ela vai misturando um monte de coisas e vão dizendo para ela um monte de coisas e significados. Mais a experiência de sentimento que ela está tendo naquele lugar. Isso formam quadros. Quadros que você grava na memória, grava dentro de você mesmo. Bom, essas são imagens que, dependendo do que eu disser para você, o que significa, ela pode construir imagem positiva como imagem negativa. Isso dentro do mundo real que você está vendo. Então, digamos assim, eu posso ouvir um gato passar e falar, olha que gatinho bonitinho, etc, etc. Estou com o neném no colo e estou comentando, estou mostrando para ele, olha o bichinho. Aí ele olha para o gato, pelo meu tom de voz, pelo meu sentimento, ele está interpretando que aquilo ali é bacana. Mas se tiver com uma pessoa que tem pavor de gato, que já tenha sido mordida por gato, ou arranhado e detesta gato, ela vai reagir, vai falar, ai, tira esse gato horroroso daqui da minha frente, eu não quero ver isso, eu detesto o gato. A criança está ouvindo tudo aquilo. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma associação, opa, aquele bicho é ruim. Olha só como a pessoa ficou nervosa, como ela está irritada. Então, ele associa, gato é alguma coisa que irrita, que me atrapalha, que pode me agredir, que pode me morder, tenho medo de gato também. Então, ele começa a copiar as imagens que você transfere. Eu estou colocando imagem, não apenas o visual, mas todo o enredo que está em torno do processo. Isso, imagina ao longo da tua vida. Milhões de situações, milhões de experiências que você vivenciou e aquelas pessoas que você tinha confiança, porque você entregava a sua vida na mão delas, elas que te davam a possibilidade de viver, te ensinou a andar, te deu comida, etc., carinho, essas pessoas te atribuíram significado para as coisas e para você também. Você é assim, você é assado, é filho de fulano, é filho de Beltrano, aqui nós acreditamos nisso, aqui nós acreditamos naquilo, e você vai copiando todos esses arquivos. Muito bem, dependendo dos arquivos que você copia, você vai virar um adulto com suas crenças, com seus medos, todos devidamente implantados dentro de você. Assimilou todos os traumas daquelas pessoas. Assimilou tudo que estava naquele ambiente. Assim também como as coisas boas. Você também assimilou. Então você vai copiar negativo e positivo e você não vai julgar o que vier dessas pessoas, que são as pessoas que cuidam de você, você vai absorver. Você não vai questionar. Nesse período, que é o período que você é pequeno, é ingênuo. Você não tem o seu julgamento. Porém, quando esse período vai entrando na adolescência, o adolescente começa a comparar tudo aquilo que ele copiou, os arquivos que ele copiou, com outros arquivos. Ele vai falar, engraçado, não é bem assim como meu pai, ou minha mãe, ou minha avó falaram, porque a minha amiguinha lá do colégio, ela não faz isso, ela faz assim, assim, assado, e para ela é ótimo. E sempre me disseram que era ruim. Ou seja, digamos, ela tem um gato que ela ama, adora o gatinho, ela se diverte com o gatinho nunca mordeu ela, nunca arranhou ela, nunca fez nada com ela. E ele foi na casa dela, foi convidado como amigo e tal, chegou lá, não, eu detesto o gato. E a amiga falou, mas por que você detesta gato? Ele é bonzinho, pode fazer festa nele, ele não faz nada. Aí você começa a questionar, mas peraí, minha avó sempre me disse que gato era horroroso, que mordia, arranhava, realmente eu estou vendo que ele não faz nada, ainda fez festinha, criou uma relação de afeto, e aí ele começa a olhar desconfiado para todo o repertório de arquivo que ele copiou quando ele era pequeno. Aí vem a rebeldia adolescente, clássica. Ele olha para o lado e fala assim, não é como afirmaram para mim. Aquela verdade única não é bem assim. Aí ele começa a se rebelar, a confrontar.
E ele vai o quê? Testar, porque agora ele quer testar com a experiência dele quais os arquivos que ele vai jogar fora, que ele vai deletar, e quais os arquivos que ele não. Isso aqui eu vou guardar aqui no meu computador de bordo, né? E eu vou registrar isso, vou ficar com ele. Aí ele é a aborrecência, né? Tudo o adolescente vai questionar, tudo ele vai te perturbar, tudo ele vai tentar saber se é mesmo ou se não é, porque se algumas afirmações suas, categorizando de determinada maneira, falharam, mostraram que elas não se aplicam a tudo, você começou a questionar tudo. Todas as outras. Me lembra também que a reação vai ser diferente porque seriam crianças de bem menos idade, não adolescentes, mas seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque aí você tem uma hiperexcitação da criança com estímulos, o tempo todo, milhares de estímulos, para além do que a natureza já nos estimula, e ela entra num estado de ansiedade interna, que ela não consegue dar conta daquela quantidade de informações que chega. Mas, ao mesmo tempo, elas estimulam. Eu vi outro dia, eu estava no metrô, estava o pai, o neném era de colo, ele nem sonhava em andar, ele devia ter, sei lá, uns 6, 7 meses ainda de idade, o neném no colo, e o pai balançava o celular para aparecer o videozinho, e pegava o dedinho dela e ficava fazendo assim no celular para ela passar o dedinho. Às vezes ela olhava, às vezes ela não olhava, porque aquilo para ela, aquilo era uma poluição de informação, ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Aquilo poderia ser engraçadinho para o pai, mas para aquele neném, ele ficava olhando assim, aí olhava para outras pessoas que estavam segurando no metrô, estava em pé, segurando e tal. Aí o pai pegava, ela começava daqui a pouco a ficar incomodada de estar sentada, ele botava, não, olha aqui, botava o dedinho, fixando aquela criança naquelas imagens. Meu filho mais novo, que já fez até programa, o Renato, né, vocês conhecem, ele diz muito isso, às vezes quando acontecia muito, duas filhinhas pequenininhas, né? E quando acontecia muita coisa, quando elas eram menores principalmente, quando tinha muita coisa assim junto, ele dizia, não, para, é informação demais para elas. É isso aí. Ele trabalha com essa questão de educação e tudo. Aí ele dizia, para, eu achava engraçado desse modo, porque eu nunca tinha feito isso com os meus, mas hoje em dia tem muita coisa em cima, como você falou. Aí ele dizia, não, para, isso é informação demais. O seu celular, ele não aceitava essa coisa de criança vendo, ele dizia que é muita informação, tudo tem seu tempo. Exato, dentro dessa linha, você imagina a repercussão fisiológica, quer dizer, repercussão no organismo. Vamos para simplificar, para as pessoas entenderem. Se eu falar para você agora, fechar os olhos, e você buscar uma imagem de alguma coisa que te deixou muito triste, está arriscado a você começar a chorar agora. Essa coisa que deixou você triste não está mais acontecendo. Nesse momento agora você está me assistindo, não está acontecendo. Mas do momento que você resgatou essa lembrança, toda a memória de significado que estava acoplado fez com que você começasse a chorar. Por que seu corpo obedeceu a você chorar, se você não está vivendo essa realidade? É porque a mente não sabe distinguir aquilo que é imaginação e aquilo que é mundo real. Para ela, tudo é imagem. O que você puxar é com aquilo que o corpo vai trabalhar, o seu sistema nervoso vai reagir àquilo. Então, da mesma maneira que o sistema nervoso interpretou e tem um problema aqui, tem uma situação de frustração, e aí o sistema nervoso manda um comando que seus músculos vão se contrair, vai produzir lágrima, você vai começar a chorar. A mesma coisa acontece quando você tem uma imagem boa. Vamos pensar aqui uma imagem que você está numa praia deliciosa, aquela temperatura perfeita, que você entra, sente aquele fresquinho delicioso, areia branca, a cor do mar assim transparente, azul, maravilhoso, aquele sol delicioso que você pode sair nele e não vai fritar você nem nada disso. Você tem que pensar na situação ideal. Aí você está aqui imaginando. Se você teve a oportunidade de viver uma situação dessa, você trouxe isso para a sua imagem, já o teu estado de espírito já virou outro. Você, naquele momento, de repente, está até com um sorrisinho de leve na boca, assim, de olho fechado. Alguém vai passar e vai falar, ué, tá maluco, tá rindo aí de olho fechado? Aí você reagiu
há aquela presença da imagem. A sua mente não sabe se você está na praia mesmo ou não, ela tem aquela memória e já... O corpo inteiro reagiu. O corpo inteiro respondeu. Só que aí eu estou falando de um momento, você sorriu, ou um momento que você chorou. Só que para isso acontecer, inúmeras reações químicas aconteceram dentro do seu corpo. Vários hormônios foram secretados, foram estimulados, seu sistema nervoso foi todo ativado, todas as células do seu organismo foram informadas pelaquela linguagem que entrou no circuito naquele momento. Todo o organismo, não é só um pedaço do cérebro que é estimulado, não. Isso pode ser mais evidenciado quando eu boto eletrodos e começo a medir com tomógrafo, ressonância, eletroencefalograma. Aí eu meço, olha, essa área do cérebro está mais estimulada que essa, apenas mais estimulada. O cérebro ele é estimulado por inteiro, ele sempre é estimulado por inteiro. Algumas áreas são mais do que outras, mas ele responde às ativações por inteiro. As áreas com coordenação daquelas ações. Isso, talvez aquilo que vai fazer meu rosto contrair, produzir lágrima, aquela área do cérebro vai estar mais ativa para produzir esse fenômeno, mas o cérebro inteiro está sendo ativado. Então, você imagina o que acontece quando uma pessoa tem muitos estímulos. Ela está dentro do ambiente que tem um aparelho de som ligado, a televisão ligada e ela ainda está no celular. Imagina uma criança recebendo essa profusão de imagens estimuladas. Então, sua mente, que já capta a imagem do ambiente, vai estar captando mais essas imagens, e muitas delas contraditórias. Está tocando uma música que tem um padrão vibratório que te acalma, mas está aparecendo na televisão um sujeito arrancando a cabeça do outro, daquele desenho animado maluco que o pessoal vê. Então, aqueles estímulos são contraditórios, a mente não sabe, eu respondo a quê, afinal de contas? O que está acontecendo aqui e como que eu vou responder? Então, a mente fica hiperativada, ela então bota os hormônios todos para serem secretados e ela interpreta como situação de estresse. Ela fala assim, a tua mente fala assim, eu não dou conta disso. E começa a secretar hormônios que são hormônios de estresse. O hormônio de estresse faz o quê? Ele tem duas opções, ele estimula você ou a fugir ou a enfrentar aquela situação e acabar com aquela situação que está gerando estresse. Ou você enfrenta ou você foge. Se você não enfrenta e se você não foge, aqueles hormônios secretados permanentemente começam a produzir lesão. Lesão no organismo. Você imagina, por exemplo, todo mundo sabe o que é a insulina, né? A insulina é aquele hormônio que é utilizado para o pessoal que é diabético, que pega o açúcar que você comeu, que estava lá no sangue, e bota para dentro da célula. A insulina tem essa função. Aí a sua célula recebe o açúcar, queima e fica com energia para fazer um monte de coisa. Imagina se você secretar insulina sem parar, o que vai acontecer com o seu organismo? A sua taxa de açúcar no sangue vai cair a tal ponto que vai ficar com risco de vida. Vai faltar açúcar para outras células e vai acabar o açúcar do teu sistema. Você morre. É inviável secretar insulina sem parar. Então, você tem um outro hormônio, que é o glucagon, que faz o contrário. Ele fala assim, o açúcar está baixo. Aí o glucagon, ele vai para cima e começa a trabalhar os estoques de gordura para se transformar em açúcar, os estoques de açúcar que você tem, por exemplo, no fígado, para eles quebrarem, para jogar açúcar no sangue, porque você tem que ter uma taxa média de açúcar no sangue para o corpo funcionar muito bem. Imagina se você secretar o cortisol sem parar, que é um hormônio muito secretado quando você está em situação de estresse. O cortisol, você vai lembrar da pessoa que tem asma e tomou cortisona, quando tomou corticoide, quando foi para a urgência, não é isso? Um processo inflamatório, você toma aquilo ali, o médico te prescreve aquilo. Ele é bom? Ele é ótimo, desde que usado pouquinho. O problema é você ficar aqui com aquilo permanentemente no seu corpo. Ele baixa a atividade do seu sistema imunológico, ele vai começar a agredir suas células, você perde a capacidade de controle da sua fisiologia se você ficar sob aquilo por muito tempo. Então, uma pessoa que está numa situação de estresse por um tempo muito prolongado, ela desorganiza inteira, ela adoece e ela não aguenta e pode inclusive morrer.
Vamos dar como exemplo o passarinho. Você pega um passarinho no mato e prende ele numa gaiola. Ele não dura um dia. Em 1, 2 dias ele está morto. Mas ele está morto por quê? O pessoal diz que ele está morto por tristeza, ele está morto por estresse. Porque ele não consegue ver uma maneira de sair dali. Ele fica bicando entre as grades para tentar sair daquele lugar e ele morre. Ele morre por excesso de estresse, excesso de cortisol, ele morre. Você deu um exemplo bom porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber as próprias situações, né? E, na verdade, muita gente pode estar na situação do teu passarinho. Com certeza. E não tem consciência disso, e isso vai provocar doenças, vai provocar problemas. Exatamente. E ela não percebe que a questão... Aliás, é uma coisa que me deixa assim, extremamente sem entender. Como é que as pessoas ficam doentes, às vezes com doenças sérias, outras vezes não, e ninguém se questiona por quê. Acho normal, eu não consigo entender isso. Como se fosse possível, assim, do nada, ficou doente, acabou, não tem pergunta, por que eu fiquei com isso? Por que fulano não tem, eu tenho, né? O que está diferente em nós que a gente está gerando isso? Ninguém tem esse... Então, eu nunca consegui entender isso, mas tudo bem. Mas eu achei que vocês podem pensar, meditar a respeito do que ele falou, porque muitas vezes a pessoa está doente é porque está nessa situação no teu passarinho. E não tem essa consciência. Não está percebendo. Porque se tiver, pode, de repente, começar a trabalhar uma mudança, né? Você tocou num ponto que é crucial aqui da nossa conversa, né? Que você imagina uma criança, um neném, que está super exposto a esses estímulos desde pequenininho. Então, o organismo, a mente interpretando que aquilo é um estresse, produzindo aquele cortisol e aquela adrenalina frequentemente. A sua fisiologia, a fisiologia dessa criança passa a funcionar de uma maneira diferente da habitual. Então, ela passa a trabalhar com altos níveis de adrenalina, altos níveis de cortisol. E o organismo se adapta àquilo, porque o nosso organismo é muito adaptável. E se vicia, né? O que você acha que vai acontecer com essa criança em sala de aula? Com alto nível de adrenalina, que é para você responder, ficar agitado, e de cortisol a mesma coisa. O que vai acontecer com você? E o cortisol em altas doses, ele dá inclusive, em algumas pessoas, ela entra em surto psicótico, pela presença da cortisona. O que vai acontecer com essa criança em sala de aula? Eu vou trabalhar, vou dizer que ela tem transtorno e déficit de atenção. Essa criança, ela é fruto de todo um processo educacional, desde que nasceu, que foi gerando isso, excesso de barulho, excesso de poluição visual, excesso, não vou nem dizer só da mídia, aqueles brinquedinhos que todos são barulhentos, são histéricos, pulam, saculejam, etc. Parece que para a criança se divertir, aquilo tem que ter muito barulho, sirene, todas essas coisas. A criança olha aquilo, ela não sabe julgar se é bom ou ruim, mas aquele excesso de estímulo sensorial está fazendo a mente dela trabalhar com uma nova ordem. E ela vai querer expressar essa nova ordem quando ela for maior. É natural, porque aquela nova fisiologia dela, ela não está doente, aquela nova fisiologia que foi construída nela. E aí você tenta com remédio impedir que aquela fisiologia funcione. Então, o que você faz quando uma pessoa está com um sintoma, mas você não curou a doença, você só trata o sintoma? A doença vai progredir dentro dela. Aí daqui a pouco ela está um adulto neurótico, que não consegue se concentrar, não consegue, eu entro numa faculdade, já logo abandono aquele curso, vou para outro, não quero mais aquele outro, vou para outro, não encontra o seu caminho no mundo, não se encontra no mundo, então você está destruindo uma pessoa. O que ele está falando de uma outra forma, para quem não entendeu, é que não adianta curar o sintoma sem curar a origem do problema. Essa é a verdade. Então, é o que está acontecendo. E aí, a gente tem... Você vai perguntar assim, Paulo, mas espera aí, isso está acontecendo em todo lugar do mundo. Para onde você vai, isso acontece. Então, as pessoas me chamavam de neurótico quando elas davam um brinquedo para o meu filho, que tinha essa barulheira toda, eu ia lá e quebrava o circuito.
o circuito elétrico. Aí eu deixava para ele brincar com o brinquedinho. E ele se divertia, ele não dava por falta daquilo. Ele pegava aquele brinquedo, ele transformava no que ele quisesse, porque a criatividade é isso. Ele pegava o objeto e inventava o que ele queria. Mas se ele tem barulho, não sei o quê, o objeto fala e já faz tudo sozinho, a criança fica olhando para o objeto e fala, não tem graça. O meu esse filho objeto. mais novo, o meu filho quando nasceu, logo quando nasceu não, um pouquinho depois da primeira filha dele, da Lara, que hoje está maiorzinha. Mas assim, com os 2 anos, o meu do meio deu uma bonequinha que falava, linda, falava e tal. Aí meu filho, o Renato, né, o mais novo, foi lá, o pai da criança, foi lá, abriu, tirou o falador de dentro, a pecinha, aí fechou tudo e deu a boneca para ela. Ele já tinha essa mentalidade, essa percepção de que não era legal. E outra coisa também, que é uma coisa que me chama muita atenção, é que meus netos têm vários bonecões, coisas assim do tipo que você está falando. Aqueles bonequinhos comando em ação, que meus filhos tinham, né? Eles têm que brincar com o do pai e o do tio, porque não tem mais. Não tem mais disponível. Você não consegue mais comprar aquilo. A criança não pode, tem dificuldade de criar, porque está complicado. Ela não cria porque as coisas vêm prontas para ela. Muito... Ela não é estimulada para criar. Então, se você der assim, por exemplo, você pega uma boneca que falava lá, olá mamãe, aí você balança ela lá, olá mamãe, ela só fala isso. Então, ela fica num troço parado, daqui a pouco a criança vai achar graça nenhuma daquele olá mamãe. Ela não vai nem brincar com aquela boneca. Então, se você pega aquela boneca que não fala olá mamãe nenhum, e você dá para ela ou falava e você tira, a criança fala, ela não está falando mais, ela está falando o que você quiser que ela fale. Agora você vai inventar o que ela quiser. A criança viu, né? A criança agora inventa aí qualquer coisa para ela falar. Aí a criança vai adorar, porque ela vai entrar nesse mundo. E com isso ela vai trabalhar as suas áreas neurais responsáveis pela criatividade. Então essa criança vai ser um adulto criativo, vai ser um adulto bem sucedido, porque hoje quem não é criativo não sucede. Ele é só um repetidor, um reprodutor, vai ser aquele que vai ficar aí a serviço. Mas se é criativo, eu quero uma pessoa que é criativa, que busca a solução, que encontra a solução, que é uma pessoa mais... Não é histérica, conectada, sem parar. É criativo. E quando às vezes você precisa criar, você precisa de silêncio, precisa de calma para você ter os insights e criar. Então, estou falando de criatividade num lugar mais profundo. É a diferença em ser reativo e proativo. Exatamente. Hoje as pessoas são reativas, elas não são proativas. Por quê? Porque elas têm um banco de imagens enorme, repleto. A gente já conversou sobre isso, que eu não olho para o presente como ele é, eu olho só para o passado, porque eu trago sempre as memórias e olho para as coisas como elas tinham representação para mim. E aquela coisa das bolinhas, né, da espuma que eu falei, então eu só olho para a espuma reflete o meu passado, eu não estou vendo presente nenhum. E aí, como é que eu faço com isso? Tem que fazer um programa falando das bolhas melhor, porque muita gente não entendeu ainda. Mas no outro programa. Porque a bolha tem que sempre fazer o recurso da bolha, trazer de volta, para você ver que você criou uma bolha. Depois no outro programa você fala sobre isso, você guarda isso aí. De qualquer maneira, para quem viu aquele outro programa, essas imagens que eu estou falando são as bolhas, que você vai produzindo e vai fazendo toda uma espuma em volta de você, e depois você não vê mais nada na tua frente, só vê bolha. E aí, esse aqui é o ponto fundamental. Hoje, por exemplo, quando você tem um aspecto que une as pessoas num campo de atração, que é as eleições. As eleições é o quê? O campo de atração. No outro momento foi o quê? A Copa do Mundo. No outro momento foram as Olimpíadas. Então, a sociedade vai elegendo aquele momento para onde todo mundo deve ficar olhando. E treina todo mundo a só olhar para aquilo. E as imagens que surgem sobre aquele evento são imagens produzidas. Não são imagens naturais. A imagem é produzida, eu produzo um candidato com uma característica, produzo outro candidato com determinada característica e boto num ringue para aqueles candidatos se esbofetearem. As pessoas não se distraem vendo aquelas lutas de não sei o quê, um dando soco na cara do outro. As pessoas ligam a televisão de madrugada, vão dormir com aquilo ali, um sujeito dando um soco na cara do outro.
Então, beleza, o que eles fazem com os candidatos na eleição? A mesma coisa. Falar, agora bota no ringue e chama o ringue de debate, que é para ficar chique, né? Mas aquilo é um ringue. Um fica acusando o outro, um quer dar bolacha no outro, um diz que o outro é péssimo, o outro diz que o outro é ladrão, e você fica ali ouvindo aquilo ali. Você é, desculpa o termo, você é a latrina que está ouvindo toda aquela porcariada que está um jogando sobre o outro. Só que você vê aquilo hoje, viu ontem, ligou o Jornal Nacional, ele falou aquilo, o outro jornal de sei lá daqui falou aquilo outro, do meio-dia, de 1 hora, todo mundo falando aquilo. Aí quando você chega no teu trabalho, ou na faculdade, no colégio, sei lá onde você está, você chega lá e todo mundo, você viu? Você viu o que o sujeito falou hoje? Às vezes eu chego no trabalho, 7h30 da manhã, aí a pessoa fala assim, você viu o que o fulano falou? Eu falei, não, que horas que o fulano falou isso? Não, hoje de manhã. Eu falei, mas que horas era isso? Não, eu acordei 5h30 da manhã, já liguei o rádio, fui tomar banho ouvindo aquilo. Eu falei, não é possível. Não é possível, não. Sabe o que eu fiz de manhã? Eu falei, o quê? Eu fui meditar, em silêncio absoluto. Eu ainda botei a musiquinha para ninguém me atormentar. É a hora melhor, de manhã quando acorda. Mas você é um desinformado, Paulo? Como que você não sabe É isso? assim Às mesmo. 7h30, 8 horas da manhã, tinha que saber É alienado. tudo. Da bomba que explodiu não sei aonde, da carta-bomba para o Trump e etc. Eu falei, olha só, gente, isso não me interessa. Porque quando eu saio no mundo, não é isso que eu vejo. Eu não vejo carta-bomba, eu não vejo essas ameaças todas. O que eu olho passarinho cantando, eu olho o sol saindo, olha a delícia da chuva que está caindo, o barulhinho das coisas, e eu encontro pessoas, oi, bom dia, tudo bem, vou tomar um café na padaria, brinco com o cara do balcão, ele me serve um sanduíche delicioso, que o padeiro acordou 4h30, 5 horas da manhã para fazer, e eu estou ali me deliciando com aquele pãozinho francês, e eu estou ali em confraternização com as pessoas de manhã, tomando café da manhã. Vamos lembrar aqui que eu tenho falado nos últimos programas, você acordou, com certeza você foi no espelho e deu bom dia para você também. Dei bom dia. E um sorriso. Então eu tenho Isso. frisado isso, é um bom começo de dia. Isso. Porque às vezes a pessoa acorda de mau humor, quando ela chega no espelho, consegue dar um bom dia, um sorriso autêntico, já mudou 90% da situação. Não tenha dúvida. É. Isso eu estou observando. Todos os fenômenos positivos, que são milhares, que estão disponíveis para mim na natureza. E eu estou percebendo isso quando eu for tomar meu café da manhã, que eu resolvi tomar ali na padaria da esquina para encontrar com todo mundo antes de ir para o trabalho, eu chego de bom humor, eu chego de bem com a vida. Mas aquele outro que acordou às 5h30 da manhã para ficar ouvindo no rádio só desgraça, ele já chega cuspindo marimbondo. Ele já chega lá e fala, minha Nossa Senhora, você ouviu que hoje o fulano disse isso, o fulano... Eu falei, meu amigo, eu estou tomando meu café com meu pãozinho, eu estou aqui em paz, em amor e tal, você chega com um monte de notícias que não me interessa para agora, porque agora não vai fazer a menor diferença essas notícias. Então, é isso, eu chego com uma imagem positiva, uma imagem que está articulada com o mundo real, porque eu estou no mundo, e ele chega com uma imagem produzida. Falações, imagens, televisão que ele ligou, já desde que acordou. Então, o que a mente começou a produzir para ele? Cortisol, adrenalina. Ele já chegou irritado naquela padaria. E eu cheguei todo zen. Ai, que delícia. Pô, você chegou desse jeito por quê? Eu falei, porque eu produzi serotonina, produzi melatonina, produzi essas coisas no meu bem-estar. Eu acordei de manhã e falei, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Então, já cuidei de mim, fiz uma meditação, aí eu saí com calma, vim para cá para encontrar os amigos. Então, eu vim num estado de paz, eu não vim em estado de guerra, você veio no estado de guerra. Mas esse estado você escolheu. Eu escolhi viver numa determinada condição, você escolheu viver outra. Não é todo mundo obrigado a ficar ouvindo entulho de manhã, ou sei lá que horas que você quer ouvir, sobre desgraça no mundo inteiro. O mundo não é uma desgraça. Só que produzem desgraça e botam para você ver o pacotinho de desgraça. Você só olha o pacote da desgraça, não olha o outro pacote. Aí, evidentemente, você vai achar que o mundo está acabando, que a última trombeta está tocando, não tem mais sentido a humanidade existir. Você chega com esse texto. Você tem coragem de dizer isso para um neném, seu neto, para o seu filho, que está brincando com você? E colocar crianças tomando partidos políticos. Também, e aí você chega para ele e você fala, você está ferrado, meu filho, a humanidade está toda desgraçada, você não tem mais quase nenhum dia de vida. Você vai falar isso para uma criança que está ali, é própria vida pulsando e alegria? Você não tem coragem de fazer isso.
Quer dizer, só tem coragem de fazer isso quem está realmente muito azedo, né? Quem está cercado dessa negatividade, desse conjunto de arquivos Deixou negativos, ser dominado pelas crenças. ele está intoxicado. Você falou em eleição, eu acho, eu sou uma pessoa tanto quanto a política, dentro da política do que se é hoje política, não aquela política aristotélica, aí é diferente, Sim. Platão. Mas que eu fico olhando, às vezes, eu não sou muito de navegar, como chamam, no Facebook. Mas, às vezes, quando eu abro, assim, eu tenho que ir na página do Sintonizando Saúde, eu vejo algumas coisas e eu fico pensando, cada candidato, eu percebo isso claramente, cada candidato tentou perceber o que daria mais ibope para eles. Uhum. E cada um discursa dentro do que ele acredita que vai dar mais ibope. Uhum. Mas se você olhar para isso, você, na verdade, não sabe o que cada um pensa, nem sabe o que cada um tem intenção de fazer. Com certeza. Então, quando as pessoas se agarram a um candidato e ficam ali, o que a gente já viu em outras ocasiões, aí daqui a pouco vê que não era nada daquilo, né? Porque, na verdade, a gente não consegue, a gente está num estado tal que não consegue perceber o que aquela pessoa realmente pretende. Porque o que ela está discursando é o que ela ou por pessoas que assessoram ela, ou até na cabeça dela mesma, ela percebeu que seria o que captaria mais votos. É isso aí. Agora, se ela pensa aquilo ou não, então, na verdade, a situação que você tem é que um discurso de guerra pode, na verdade, ser uma vivência de paz. E um discurso de paz pode ser uma vivência de guerra. Eu não estou dizendo que é isso, não. Mas eu estou pode dizendo acontecer. que é o que eu vejo na minha frente, porque eu não sei quem são eles. Eu vejo, e você pela face, você vê quem tem Claramente. quem estudou Paul Ekman, vê perfeitamente que o que está saindo pela boca fora, tanto em um quanto em outro, não é o que eles estão pensando. Com certeza. Entendeu? Com Então, certeza. é uma coisa muito complicada isso, porque você fica meio sem possibilidades. Eu uso como recurso a intuição. A nossa razão vai polarizar o tempo todo, porque a nossa racionalidade, ela é dual. Ela compara coisas e julga coisas. É a natureza Inerente ao condicionada nosso estado da racionalidade. que nós estamos, Então, mas a intuição não. A intuição, ela não é racional. A intuição, ela traz uma imagem. E ela traz uma imagem sistêmica, ou seja, ela traz uma imagem de que, olha, isso aí representa isso aqui. Só que se você estiver muito fechado na tua percepção das coisas, você vai achar aquilo bobagem, vai achar que é esquisito. Tive um insight meio esquisito, vou dar bola para isso não. Eu devo estar ficando maluco. Mas é justamente ali que você tinha que estar olhando, porque ali tinha a saída. Mas você não quis olhar porque você quer defender uma ideia. As quer crenças defender estão uma muito posição. arraigadas, né? Tem que ter muito cuidado com a crença, né? A crença é alguma coisa que foi induzida a você. Sim, não Né? tenha dúvida. Então, como se libertar disso, ou despertar, alguns mestres usam esse termo, ou desvelar, a Blavatsky gostava desse termo, para poder deixar surgir essa intuição que você está falando. Exatamente. Entendeu? E É a isso é uma coisa sabedoria complicada, interna. porque as pessoas se prendem ao discurso e não percebem o que está dentro. Isso. Entendeu? E isso é complicado. Falar é fácil, eu sempre digo isso, sabe? Falar é fácil porque eu digo, as pessoas podem pensar que é fácil. Quer dizer, conhecimento não dá iluminação. Conhecimento não. Não dá, mas Informação é um caminho. errada, A gente menos tem. Bom, a gente está na busca, uma hora chega lá. Eu pelo menos me digo isso sempre, uma hora eu chego lá, entendeu? Mas eu costumo até dizer que se conhecimento fosse suficiente, eu já andava flutuando por aí, não botava mais o meu pé no chão, entendeu? Mas é importante esse esforço, né? E essa busca de despertar, de desvelar, para poder ouvir a intuição, sentir, perceber, sei lá, né? Cada um pode Esse interpretar de uma momento maneira. agora, né? Quer dizer, eu tenho recebido muita coisa, muitas mensagens de muita gente, desesperadas literalmente, com a condição atual da nossa eleição, né? As pessoas com muito medo, né, do que possa vir a acontecer, tanto com um ou com outro candidato que entrar. E as pessoas assim, eu estou deprimida hoje, não consigo sair de casa, eu estou chorando o dia inteiro. As pessoas estão se deixando abalar de uma maneira, de uma intensidade
que não se justifica pela realidade que se manifesta. Mesmo porque traz uma energia negativa, o que vai piorar a situação. Ela está transportando aquilo para um lugar que não é verdade, não é real. Ela pegou aquele discurso e introjetou aquele discurso que ativou dentro dela memórias de frustração, memórias de dificuldade ou de circunstâncias de impotência que veio à tona, e aquilo tudo veio à tona e ela nem sabe de onde veio nem porquê, ela só está com o sentimento de que está tudo horrível. Ela foi dominada por aquele estado de espírito. Então, esse é o momento que as pessoas manipulam muito bem as outras. E quando você está com medo, você é facilmente manipulado. Então, esse momento agora é de uma imensa manipulação nacional das mentalidades, tanto de um lado quanto de outro. É verdade. Aí você vai perguntar, Paulo, não tem saída? Tem saída. A saída para isso é você reduzir essa fonte de estímulos. Aí você precisa superar o teu vício de não resistir, pegar o celular e já querer ver o WhatsApp que está sendo, o Instagram que está sendo provocado. Não olha, deixa aquilo em outro canto e você vai interagir com o mundo real, mas não um mundo para ficar pensando ou convencendo o outro de votar em fulano ou cicrano. Sai para o mundo real, vai para o mundo natural, de preferência. Vai para junto da natureza e vê como os animais, os insetos, os bichos, as árvores, como é que eles estão interagindo. Ninguém está desesperado porque tal candidato pode ganhar ou não. Talvez até as árvores entrem em desespero e disseram que o candidato aí vai passar a motosserra em tudo. Mas as árvores devem estar com os galinhos assim no ouvido. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que você precisa construir um estado de espírito diferente desse estado de estresse que foi criado. Então, como é que você consegue fazer isso? Se, através das imagens, você despertou um estado de estresse, de ansiedade, de hiperestímulo, como a gente conversou, eu posso, através das imagens, construir uma outra possibilidade. E por isso que eu medito. A minha meditação, muitas meditações, eu faço várias, mas muitas que eu faço, eu uso imagens. Eu produzo imagens com significados, com, digamos assim, arquétipos, significados maiores, mais nobres. Então, o arquétipo de um amor incondicional, o arquétipo da compaixão, o arquétipo da paciência. Então, eu construo a imagem disso e produzo na minha mente essa imagem no mesmo momento que eu estou em meditação. Fechei os olhos ali e produzi essa imagem na minha cabeça. Como a minha resposta é imediata, se eu produzir uma imagem de tristeza, em 5 segundos eu estou chorando, a mesma coisa, se eu produzir uma imagem de paz e de tranquilidade dentro de mim, imediatamente todo o meu sistema nervoso, meu sistema endócrino, meu sistema imune vai responder a esse estímulo. E naquele mesmo momento, toda a minha fisiologia modifica. Eu entro num outro estado de ser. Aí quando eu me deparar com aquelas provocações, eu não vou responder, não vou ser tão reativo, porque eu não vou estar no estímulo-resposta imediato. Eu acabei de puxar o freio, deixei com que esses circuitos neuronais, circuitos que estão dentro do meu sistema nervoso, eles não vão ser ativados e os outros circuitos é que vão ser ativados. Então eu crio o que eu chamo de hegemonia de circuitos. Os circuitos do bem e do prazer, eu boto aqui, não prazer mundano, né, mas do prazer do benefício, do bem-estar, da felicidade. Eu boto, exalto eles e com isso eu diminuo a intensidade dos outros circuitos. Esses vão predominar, eles são mais amplos e eles têm efeitos no meu organismo de maneira mais extensa. Então eles vão alterar minhas ondas cerebrais. Eu vou ter predomínio de ondas alfa, posso vir a ter até a presença de ondas teta, que é mais em meditantes mais profundos. E eu vou estabelecer um estado de espírito diferenciado. Quando eu receber o estímulo, ele vai ter aquilo como filtro. Ele não chega com aquele impacto, não chega com aquela velocidade, e eu vou relativizar. Falei, isso daí, o pessoal está meio perturbado, né? Eu não vou ficar olhando para o pessoal perturbado, não. Eu vou olhar para isso aqui.
Isso não significa que você está se alienando do mundo. Não. Você não está entrando na provocação, que essa provocação não constrói reflexão política nenhuma, ela apenas destrói a mente das pessoas. Você então vai para um estado de espírito melhor, aonde começam a vir os seus insights. Você fala, puxa, aquela pessoa que eu estava dizendo que ela era uma desgraça, etc, etc, ela na verdade está representando uma mente coletiva, que está indignada com um monte de situações que a sociedade chegou e ela está descarregando, é ali que tem para descarregar, ela vai descarregar ali. Então, na verdade, você está atribuindo para uma pessoa alguma coisa que não é daquela pessoa, é de um coletivo. Porque se você chegar e falar assim, agora eu vou matar todo mundo, falou o contrário do que eu penso, estou matando, fez sexo do jeito que eu acho que não deveria, estou matando, e um monte de gente acha que você tem razão, não é só uma manipulação, isso é uma representação do estado de energia mental daquele coletivo. Então não adianta você brigar com um coletivo enorme que está achando aquilo. Agora, por que esse coletivo enorme está pensando dessa maneira? Será que é por causa daquela pessoa? Não, é porque toda a estrutura de sociedade que a gente inventou, ela não está dando conta das necessidades mais fundamentais do ser humano, de amar, de ser amado, de ter um lugar para morar, de poder ter acesso à educação, de poder ter acesso à saúde, alimento, ter uma vida próspera, não ter uma vida de escravo. Essa situação, a sociedade não aguenta mais. Uma parte da sociedade quer matar metade da sociedade para ver se dá conta, e a outra parte da sociedade acha que uma utopia é possível, sustentando ainda o modelo errôneo que a sociedade adotou. Então, de todos os lados, tem confusão. De todos os lados. Pegando o que o Paulo falou, e tentando colocar de uma outra forma para quem não percebeu perceber, quando você consegue se colocar num estado de paz, o que você recebe não é mais uma crença, é uma informação. Aquela informação, ela não é uma crença já. Recebeu a informação, virou crença. Aquela informação passa a ser uma informação em que você vai transformar em conhecimento. E aí vai poder avaliar dentro do teu estado de equilíbrio. E aí você vai poder transformar aquilo, digamos, em sabedoria. Você vai poder perceber aquilo como realmente é. Quando você não está em estado de paz, está naquele estado que ele falou, acabou de falar agora, né, aquilo já entra como uma crença e você dá suporte àquilo, porque você está simplesmente dando uma forma de você externar o teu próprio estado. Né? Eu acho que deu para entender bem isso. Quem não entendeu daquela forma, talvez tenha entendido dessa, de uma forma mais simples, a importância da gente se colocar em estado de equilíbrio, em estado de paz, quer dizer, no caso, a importância da meditação, que é, eu acredito que é a melhor forma. Quem não conseguir sentar e meditar, se ela sentar e rezar, está meditando de uma certa forma, do mesmo São jeito. práticas. Né? A gente usa esse termo, porque tem que usar algum termo, né? E é um termo abrangente. Então, se a pessoa diz, eu não consigo meditar, por quê? Porque ela não consegue sentar e ficar 10 minutos que seja, ela reza, pega um terço, reza, está meditando, né? Ela está indo no caminho, né, de um estado de paz, de tranquilidade. Então, existem várias formas por isso que até o Paulo falou agora há pouco, eu faço vários tipos de meditações. Por quê? O meditar é uma busca de se encontrar a si mesmo. Você pode fazer isso por vários caminhos, né? Então, ninguém precisa reagir, mas não dá para eu fazer o que ele falou, porque eu não sei meditar. Não, busca o teu caminho. Pelo menos, no começo, você vai encontrar um caminho que seja possível você começar a trilhar. Com o tempo, você vai começar a poder chegar a esse estado por vários caminhos, ou seja, fazer várias formas de meditação, né? Esse ponto é muito importante porque é o seguinte, imagina aquela criança que foi hiperestimulada e que ela está com o seu estado fisiológico alterado porque ela está com excesso de adrenalina e cortisol. Ela viciou no hiperestímulo, ela viciou no estresse. O estresse passou a ser fonte de prazer.
Isso é um grande problema. E aí, o que acontece com essa pessoa quando você disser para ela disser para você, estou muito estressado por causa dessa situação. Você fala, poxa, mas você poderia trocar suas imagens por essas. Não quero, porque ele se habituou a uma produção de imagens, a um arquivo de imagens estressantes que passaram a gerar prazer para ele. Ele agora fica ansioso, querendo saber quais são as próximas notícias que vão manter ele ansioso. Isso daí é uma droga. É como assim, a cocaína funciona do mesmo jeito. Richard Bach fala muito sobre isso, né? As pessoas às vezes olhavam para ele, nossa, mas eu queria ser como você e tal. Aí, mas por que não é? Você não é porque você não quer não ser. Quer. Não quer, você está viciado nisso. Você está viciado na na forma de você ser. Prazer é isso. Então não venha ficar dizendo que você quer ser como eu. Você quer ser como você é. É isso aí. Não é diferente disso. Exatamente. E aí esse ponto ele é importante porque você observa quando você vai conversar, para fechar nosso pensamento, eu estava conversando com uma pessoa muito jovem e ela estava comentando comigo irritada sobre a situação da polarização da eleição. Essa pessoa tem uma escolha do presidente para ele e tal, e ele fala assim, mas se eu chegar na rua e ver que uma pessoa está sendo agredida pela escolha sexual dela, eu vou deixar passar aquilo, etc, etc. O que eu faço numa situação dela? Eu falei, isso chama polícia, porque você não é a pessoa que tem que chegar ali e ficar brigando com os outros. Agora, você pode ser inteligente, você pode tentar. Se você conseguir ter paz, você vai conseguir chegar ali e argumentar para ver se você dissolve aquela animosidade, pelo menos até conter, até a polícia chegar, por exemplo, alguma coisa assim. Ah, mas então eu vou ficar só meditando. Eu falei, eu não disse para você ficar só meditando. Se você construir paz dentro de você, no momento do conflito, é que você vai ter paz para ter a melhor atitude. Se você não construir paz, você vai entrar no meio da pancadaria e vai ser mais um para distribuir pancada nos outros. É só isso, e vai receber também pancada. Então, mas a pessoa, ela insistia nesse ponto. Ela dizia assim, eu não acho que só meditar é a questão. Eu não disse ficar só meditando, mas a pessoa insistiu. Então, é aquela coisa da escolha. Eu escolhi ficar na adrenalina, agora eu quero ficar na adrenalina. Era isso que estava me dizendo. E falta a percepção de que se eu mudo, eu crio uma energia nova à minha volta que vai interferir na energia daquela briga e vai empurrar aquela energia para longe. Isso. E aí a minha energia vai tomar conta daquilo tudo e pode ser que eles entrem em entendimento e harmonia. Mas, quer dizer, verdade, as pessoas têm muito pouco consciência do poder delas. Essa ela é a tem verdade. pouca consciência disso e, na verdade, ela quer ver a briga. Então, infelizmente, isso é verdade. Ela quer ver a briga. Porque se ela não quisesse ver a briga, ela não ligava a televisão para ver dois sujeitos se bufeteando e ainda dava prêmio de dinheiro para eles. Então, na verdade, ela quer ver a briga. Ela diz para você ansioso, nossa, isso vai acontecer. E você olha na cara dela, como você disse, a pessoa está só da boca para fora. Ela quer ver aquilo. Então, você não tem nada o que dizer para ela. Nós não evoluímos das arenas. Não. Essa que é a verdade. Isso Nós estamos está cada vez mais forte. na época das arenas, cada vez mais forte. Isso tem um adoecimento mental e psíquico e físico extraordinário nesse processo. Diante dessas circunstâncias, elas estão só revelando o tamanho do adoecimento que a gente chegou. É verdade. Paulo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Lembramos a vocês, segunda-feira, às 9 horas da noite e na quarta-feira, às 5 horas da tarde, nós vamos ter reprise desse programa. Ou então, vocês podem entrar na minha página, o programa eu coloco, até amanhã ele já vai estar lá na minha página, ou na página Sintonizando Saúde em Definitivo, daqui a uns dias ele já vai estar lá também. Nós vamos passar para vocês algumas informações, os livros do Paulo, né? Tá. Ele fala, é uma maravilha quando ele fala. Você passa a outra imagem primeiro? Isso. Né? O Paulo tem 2 livros que vocês podem aprofundar muito esses conhecimentos que vocês estão ouvindo e vai ser muito importante quem tem busca de uma evolução espiritual, né? Criadores de Realidade é um dos livros e o outro é Colapso. E aí, passa a primeira imagem, por favor, Leonardo, obrigada. E aí, quem tiver interesse, pode entrar no site do AGBook, agbook.com.br, e pode lá vai encontrar os 2 livros. Vocês podem comprar em PDF, acredito que seja PDF, é e-book, né? Tanto um Criadores de Realidade ou o Colapso. E quem que tiver interesse em entrar em contato, né,
pode telefonar para 992531688. Tem também o e-mail paulocadessá@gmail.com. Então, tá aí o telefone 992531688 e quem tiver interesse nos livros também, é só entrar no site do AGBook. Paulo, vamos terminar? Você termina, por favor? Se quiser falar mais alguma coisa. Tá, falo rapidamente para você. Construa uma imagem positiva para você. Imagina da seguinte maneira: o melhor momento que você teve na sua vida, onde você se sentia muito entusiasmado, muito feliz. Traz essa imagem para você, fica com ela e respira com essa imagem. Imagina que essa imagem está respirando com a sua respiração. Fique com isso o maior tempo que você puder. 2, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, o que você conseguir. Fica com isso na sua cabeça, porque com isso você está transferindo para o seu estado de espírito um estado de amorosidade, de alegria, de felicidade, que vai te ajudar na hora de tomar decisões. Então, domingo você tem decisões para tomar. Faça isso, experimente hoje, sábado, domingo, antes de sair para isso. Faz isso, vê se você vai para esses lugares que vai estar com muita atividade, digamos assim, entre as pessoas, para você chegar nesses lugares com mais calma e tranquilidade, por exemplo. E poder colocar a intuição em prática. Colocar a intuição em prática. É isso aí, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always